Olá, todo Algarcast é especial, mas este é mais especial ainda porque a gente vai abordar algo que é fundamental para Algar, o futuro. Conosco aqui o Dr. Luiz Alberto Garcia, a Eliane Garcia Melgaço e o Luiz Alexandre Garcia. Eu vou fazer uma pergunta para vocês sobre a renovação da concessão, essa história, esse legado. Qual foi o maior aprendizado que ficou para vocês? Olha, a renovação da concessão, Celso, foi algo extraordinário, porque um projeto que nasceu do Mário Grossi, o nosso CEO da época, e esse projeto ele consistia em convencer as autoridades da época, que eram os deputados e os senadores, que fizessem um projeto de lei que precisava da sanção do presidente da República na época. É algo um tanto quanto inédito e de difícil execução. Agora, o que mais chamou a atenção nesse processo foi que a CTBC, a Algar Telecom da época, ela era a melhor prestadora de serviços de telecomunicações do Brasil, porque era uma das únicas empresas particulares de controle particular na época. E toda a população, todas as autoridades das nossas cidades, as quais nós trabalhávamos, os prefeitos, os deputados, os vereadores, todos os nossos clientes foram a Brasília em verdadeiras caravanas e visitaram por várias vezes todos os deputados e todos os senadores, convencendo-os da importância de manter uma empresa privada, porque simplesmente ela prestava melhor serviço do que as empresas estatais. Então, esse projeto, o que mais me encantou foi que os nossos clientes, eles trabalharam para que a empresa prestadora de serviços da época, a Algar Telecom, continuasse com a sua concessão prestando serviços. Isso foi inédito e muito bacana. E o que fortalece, eu não estava lá, né, o tio Luiz que estava, mas o que a gente aprende, né, dessa época também, além disso, o engajamento dos associados, né? Então, tinha caravana de clientes, tinha caravana de associados indo lá em Brasília para convencer. E, de novo, a perseverança ali, né, do vovô, né, do tio Luiz, de acreditar na empresa. Né? Não, eu não vou entregar a empresa, porque a nossa empresa é muito boa, porque a gente investe no Brasil, porque a gente acredita nas pessoas. Então, e isso fez com que as pessoas se mobilizassem para ir lá defender a empresa. Então, a forma como você faz as coisas, né, faz muita diferença. E a gente tem até hoje, né, no próprio livro do tio Luiz aí agora, que ele lançou, tem depoimento de associados que trabalhavam naquela época, né, a Ana Paula, por exemplo, e que está conosco até hoje. Ela esteve lá defendendo a empresa. Quer dizer, quer coisa que te motiva mais do que eu estive lá para defender a empresa que eu trabalho? Né? Então, isso é muito importante, mostra de novo, né, a relevância e a importância de você cuidar bem dos seus clientes, porque é eles que vão te defender. E o engajamento de todos, muito bem lembrado pela Eliane, Ana Paula, Noêmia, Dilson, Emerson, não só os diretores da empresa, mas as secretárias, as pessoas que trabalhavam com os clientes e aquelas pessoas que não podiam ir, enviavam telegramas para os seus deputados, os seus contatos no Congresso Nacional. E isso é uma grande lição para nós, porque uma população motivada, ela consegue fazer coisas que parecem ser bastante difíceis no Congresso Nacional, mas aqui está a prova. A Algar Telecom hoje ela existe porque os seus clientes se movimentaram para que ela pudesse estender a sua concessão naquela época. Alexandre, e um dos legados foi o próprio início da privatização das telecomunicações brasileiras, né? Sem dúvida, porque a Algar Telecom, como a principal empresa privada, porque as demais empresas que existiam na época tinham participação das prefeituras. A Algar Telecom era a única 100% de capital privado. E com isso existia uma comparação da qualidade do servir, da qualidade dos nossos serviços e o nosso atendimento com os nossos clientes vis-à-vis as empresas de controle estatal. Então, quando você tem uma comparação na prática, isso incentivou muito o movimento de privatização dos serviços de telecomunicações no Brasil.
E o que parecia uma ameaça naquela ocasião foi uma oportunidade, né? Uma oportunidade para a gente melhorar ainda mais as nossas práticas, né? Para a gente ter mais atenção ainda com os clientes, porque com a concorrência chegando, né? Tira a Algar, de certa forma, da zona de conforto, porque era uma zona de conforto, e a gente precisou se reinventar. Então, isso também acho que é um aprendizado que a gente está sempre se reinventando, né? Porque a concorrência só aumenta. E agora a gente tem a concorrência ainda maior, que é a concorrência com os provedores, né? Que estão aqui também oferecendo banda larga, enfim. Então, a gente precisa se reinventar o tempo todo. Eu confesso que eu tinha dúvida com relação a isso, ainda brincava com o Mário Grossi na ocasião, falava para ele: Mário, nós somos uma empresa aqui de Minas Gerais, do interior de Minas, né? Nós vamos ter que movimentar a Câmara e o Senado, vamos ter que votar uma lei só para nós, isso aqui e tal. Isso é quase humanamente impossível, né? E isso veio mostrar o seguinte, que quando você tem uma causa justa, uma causa boa, e tem parceiros, e tem uma população que concorda com você e que trabalha em torno daquilo ali, aí nada segura, né? Então, o que aconteceu na renovação dessa concessão foi a movimentação de uma região, porque não era só Uberlândia, era a região todinha aqui do Brasil Central, tal, dizendo que queria que ficasse aquilo ali, e o Senado e a Câmara acreditou na população e fez essa votação favorável a nós, né? Luiz, e para quem não acredita ou não sabe que o pré-pago nasceu em Uberlândia, saber que a privatização das telecomunicações brasileiras começou aqui, né? Pois é, isso a gente tem que contar para poder contar para a população. Eu acho que esse livro nosso, o Fio das Telecomunicações, mostrar que é possível e já aconteceu e pode acontecer de novo. Quando você tem uma causa que você acredita nela, faz mover montanhas, viu? A fé move montanhas. E o legado que ficou? O legado é uma empresa de mais de 60 anos de existência, que começou com muito sacrifício, mais uma vez no interior do país, e que foi rompendo barreiras. Foi rompendo barreiras usando a tecnologia para servir melhor os seus clientes. E sempre a proximidade muito grande com toda a região, com todos os clientes. Então, é um legado de um trabalho bastante árduo, sabe, Celso? E sempre atento às novas tecnologias para que a gente possa atender de uma forma adequada às expectativas dos nossos clientes. Então, eu acho que o legado principal é uma evolução constante e acreditar sempre nas pessoas que estão construindo a empresa, porque a empresa é feita de talentos, de pessoas que estão ali trabalhando por uma causa comum, né? Eliane, como manter essa paixão do associado, do cliente, das comunidades pela Algar? Eu acho que, primeiro, a Algar nasceu, ela cresceu, né, muito ali fora dos grandes centros, né? Então, ela tem um jeito próprio, né, de mostrar esse crescimento, uma maneira mais simples, uma maneira mais próxima, né, de atender os seus clientes, de estar, de fato, ali, né, no dia a dia com eles. Eu acho que o respeito também pela comunidade onde a gente está inserido, né? A gente sempre, quer dizer, a gente tem aí o Instituto Algar, que está há mais de 20 anos, já investe aí em vários projetos sociais em todas as regiões onde a gente está, né, como uma maneira de mostrar que a gente quer crescer junto com aquela comunidade, né? E também a Unialgar que vem sempre investindo nas pessoas, valorizando e acreditando nas pessoas. Então, acho que esse jeito de ser da Algar, né, é o nosso legado e é o que a gente precisa defender, para que a gente, mesmo crescendo aí para o Brasil inteiro, a gente leve essa cultura para as outras regiões também. Esse é o maior desafio nosso, né? Levar a inovação, levar a simplicidade, né? Levar a agilidade, coisas que a gente se acaba perdendo durante o tempo, né? Mas você precisa resgatar isso e estar sempre próximo do seu cliente, né? Como que é construir uma marca, né, que além de ser admirada, ela tem torcida? Nossa, é um desafio, né? Principalmente aqui, a gente começou o grupo aqui
na cidade de Uberlândia, né? E hoje o grupo Que Bom, a gente está no Brasil inteiro, mas é exatamente, aqui você era o Celso Dalgar, inclusive eu sou Eliane Dalgar, né? Meu Instagram hoje é Eliane Dalgar, porque o Algar vira sobrenome, né? E aí a responsabilidade que a gente tem fica muito maior, porque quem constrói a marca são as pessoas que trabalham na empresa, né? Então, assim, você pode fazer a campanha mais maravilhosa que existe. Se isso não tiver coerente, não tiver consistência, né, com a prática, com as práticas da empresa, né, isso é muito... Isso não sustenta, não tem sustentação. Então, eu acho que, de novo, voltamos de novo para as pessoas, né? Quem constrói a marca são as pessoas que trabalham naquela empresa, que carregam o nosso DNA, que carregam os nossos valores, né? Que valorizam os clientes, que cuidam das pessoas como a gente acredita, que respeitam as pessoas, né? Então, assim, aqui a Algar é uma empresa, quem trabalhou aqui, quem trabalha sabe, né? A questão da diversidade, a questão do respeito, a questão da ética, são coisas que são levadas a sério. A gente não admite nenhum tipo de preconceito, né, e nenhum tipo de problema ético aqui dentro da empresa. Então, para isso, a gente tem canal de denúncia, a gente tem maneiras de avaliar isso, né, porque realmente a responsabilidade que você tem, hoje principalmente, o grupo tem mais, né, quase 20 mil aí associados, e fora os terceiros que trabalham conosco, a nossa responsabilidade vai muito além da companhia, muito além da empresa, né, quando você pensa a responsabilidade que nós temos com todas as famílias que hoje dependem da Algar. Então, a marca Algar, ela é muito mais do que uma marca. Né, ela é um compromisso que a gente tem com a sociedade, né, de continuar crescendo, de continuar investindo no país e nas pessoas. Então, acho que a construção da marca se faz assim, né, se faz dia a dia, com ações, com atitudes e com crença. Eu estava numa reunião na universidade, aqui de Uberlândia, da UFO, e os professores que estavam ali, as assistentes e tal, todos eles passaram pela Algar. Uma professora falou, olha, eu fiz lá o Pequeno Aprendiz lá Então, essas coisas é que ficam, né? Você melhorando a vida das pessoas, tal, fazendo curso, ela não esquece, nunca esquece do que a Algar proporcionou, né? Eu acho que uma das coisas boas que nós já fizemos e fazemos até hoje é dar chance, né? Dar chance a oportunidade para todas as pessoas, né? Eliane, agora você que representa isso tão bem, comenta qual que é o papel da mulher na Algar. Acho que o papel da mulher na Algar é o papel da mulher na vida, né? A mulher que traz o equilíbrio na vida, né? E a gente vem de uma família onde a gente tinha mulheres muito fortes, né? Como a minha avó, né? Minha mãe, e que mesmo calada, minha mãe, impressionante. A minha mãe calada, ela já passa a mensagem que ela quer. Então é muito interessante isso, né? E eu acho que a mulher, eu convivo muito nesse meio executivo, né? Com muitos homens, enfim, e a mulher tem uma visão diferente e traz um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de objetividade, menos vaidade, mais pragmatismo, né? Para as coisas. Mas, de uma maneira geral, eu acho que a diversidade como um todo, ela é muito rica, né? Para as decisões, para tudo na empresa. Então, acho que é fundamental a diversidade, né, nos papéis. E qual que é o papel mais relevante que vocês avaliam da Algar na sociedade? Olha, as telecomunicações e os outros negócios que a Algar atua estão intrinsecamente ligados ao desenvolvimento social da nossa região. A gente tem várias gravações do nosso fundador, Alexandrino Garcia, dizendo que existia telefone em cidades que não existia nem correio naquela época, no início da fundação da Algar Telecom. Então, eu vejo que as empresas contribuem com o desenvolvimento social das regiões onde elas estão inseridas, e a gente percebe isso muito bem na Algar, porque é uma troca. Nós temos um empreendimento, por exemplo, na Amazônia, que são mais de 700 pessoas vivendo numa área de floresta, onde tem escola, tem internet, tem televisão, tem energia elétrica, e as pessoas começam, elas se desenvolvem junto com os negócios. Então, é uma contribuição de mão dupla, sabe?
a gente recebe muito da sociedade, mas também a empresa faz aquela contribuição sempre visando um bem comum. Eu acho que esta é uma grande contribuição que a gente percebe aí na nossa história. E eu acho que isso que você falou, né, Luiz Alexandre, é muito verdade, porque a gente acaba colhendo os frutos daquilo que a gente investe, né, sempre. Então, como a gente tem uma visão de longo prazo, de perenidade, o investimento que a gente faz hoje, a gente mesmo colhe. Então, hoje nós temos várias, né, pessoas que foram beneficiadas aí pelos projetos do Instituto Algar e que trabalham na Algar, né? Então, essas pessoas hoje, eu tenho certeza que elas têm um compromisso muito grande, porque elas, né, a Algar levou oportunidade para elas que talvez elas não teriam. Então, isso tudo é fruto, né, de um trabalho aí consistente. Eu acho que assim, o respeito com as pessoas, o respeito com o meio ambiente, a questão da inclusão, né, da diversidade, que são práticas que a gente tem muito consistentes aqui. Por quê? De novo, porque a gente está aqui para cuidar dessa empresa para a próxima geração, né? Então, assim, as práticas de ESG, de sustentabilidade, porque o nosso compromisso com o futuro, ele é real, né? Eu não vou embora aqui amanhã, eu vou estar aqui até a próxima geração chegar. Então, eu tenho um compromisso de deixar uma empresa, né, melhor do que a que eu recebi. Então, essas práticas, elas fazem parte mesmo da essência da nossa empresa, porque a gente acredita que a gente precisa, né, trazer uma empresa melhor e fazer um Brasil melhor. E contribuindo com a Eliane, um outro legado importante que a gente percebe também, porque nós investimos fortemente no treinamento dos nossos talentos, que nós chamamos. Nós treinamos o nosso time, não só em treinamentos presenciais aqui no Brasil, como fora do Brasil também, em treinamentos internacionais, por exemplo. E é muito gratificante quando a gente encontra com pessoas. Vocês imaginam, uma empresa que o Grupo Algar tem 95 anos. Você encontra com pessoas que compartilham o depoimento dizendo o seguinte: olha, a minha vida profissional começou no Grupo Algar. E graças ao Grupo Algar, eu pude ser uma boa jornalista, eu pude ser um bom executivo, eu pude ser um presidente de uma empresa, eu pude ser um empreendedor ou uma empreendedora. Então, a empresa, ela transcende os seus produtos e serviços. E quando a empresa trabalha na formação do seu time, obviamente está visando uma contribuição para a empresa em si, mas, de certa forma, está contribuindo para o projeto de vida para cada uma daquelas pessoas que depois, cada um de sua forma, pode passar pela empresa, mas vão continuar contribuindo para o desenvolvimento pessoal e da sociedade de uma forma geral. Não, e o legal é que é o seguinte, assim como a gente é terceira geração da família, a gente também tem terceira geração e segunda geração de filhos de executivos que trabalham na empresa. Então, se você quer que seu filho trabalhe nessa empresa, é porque você gosta da empresa, né? Então, eu acho que são indicadores que nos mostram que a gente está no caminho certo. Doutor Luiz, e quem tem um sonho grande e trabalha na Algar, o que o senhor falaria para ele? Continue trabalhando. Mas dentro desse tema que acabamos de abordar agora, no tempo, quando nós começamos lá atrás, nós éramos exclusivos, era a concessão. Então, a concessão, você chamava concessão porque você era o único prestador de serviço daquela região. Não tinha concorrência. Então, você, se o serviço fosse bom ou ruim, o cliente tinha que aguentar aquilo, né? Agora, a beleza do senhor Alexandrino é que ele queria ter o melhor serviço de telecomunicações que é possível, né? E quando houve a abertura do mercado, né, a gente sofreu essa diferença, porque veio muita gente de fora prestar serviço aqui também, concorrer junto conosco dentro de casa, né? A gente teve que pensar houve uma mudança muito grande, uma mudança até de mindset, né? Você mudar a cabeça e tal. É muito gostoso isso, você ter um concorrente. Porque a concorrência faz você pensar, né? Por que ele está sendo melhor do que eu? Por que ele está ganhando mais dinheiro do que eu? Né? Deixa eu ver o que está acontecendo. É uma evolução, né? Eu acho que a gente vê enxergar
a participação do mercado, você lutar pelo mesmo mercado dentro de uma sociedade homogênea, tem que ser tudo igual, né? Quando eu falo homogênea, assim, todo mundo pagando imposto direitinho, comprando e pagando as coisas certas, né? É um aprendizado. É um aprendizado que às vezes demora um pouco você acostumar com aquilo, né? E como manter esse casamento com os clientes, Alexandre? Olha, manter o casamento com os clientes é a grande arte da empresa que quer ser perene, porque a tecnologia muda, o hábito dos consumidores também muda, então eu diria que são duas coisas. Primeiro, a gente tem que estar muito atento à evolução tecnológica e à evolução do comportamento dos clientes. E a concorrência, às vezes, ela vem de formas completamente diferentes daquelas tradicionais. Mas o principal de tudo é manter a cultura, sabe? Hoje o cliente ele preza muito a confiança. A confiança, a credibilidade. Então, uma empresa que quer ser perene, ela tem que ter a confiança dos seus consumidores, dos seus fornecedores, da sociedade onde ela está inserida. E para isso, a ética é fundamental, que seja praticada 100% todos os dias e entregar aquilo que promete. A gente entende que empresas não precisam fazer algo extremamente diferente ou sofisticado, mas entregar aquilo que ela prometeu para o seu cliente. E quando tiver algum problema, ela se colocar no lugar do cliente para resolver, aí sim eu acho que a gente consegue ser uma empresa genuína e fazer aquilo que ela realmente acredita. E a gente tem o nosso valor, né? Nosso valor, que o cliente é a nossa razão de existir, né? Esse é o valor que foi falado lá pelo meu avô e até hoje é um valor básico e simples. Então tem hora que eu falo assim, gente, vamos voltar para a prancheta, vamos voltar para o básico, vamos voltar para o simples. Porque o simples é cuidar bem do cliente, né? Então assim, não tem outra fórmula. E na pandemia isso ficou muito óbvio para a gente, porque a gente tinha um setor nosso, que é o setor de turismo, que os clientes sumiram. Os clientes sumiram. Então, a gente tinha reuniões onde a receita não existia, porque você não tinha cliente, né? E aí ficou muito evidente, muito óbvio a importância de cuidar bem do cliente, né? Porque um cliente que você cuida bem, ele não vai para a concorrência, né? Então, a gente tem muito que aprender e a única forma da gente fazer isso é estando na rua, perto do cliente, próximo do cliente, visitando o cliente, ouvindo o cliente. Essa é a única forma, né? E esse é meu batido todos os dias lá na empresa. Gente, vamos para a rua, sai do escritório, sai do ar-condicionado, né? Visita cliente, conversa com o cliente, ouve o cliente. Cada dia que você vai, você tem um aprendizado novo, você traz e você melhora a empresa. Então, não tem nenhuma outra fórmula, senão essa, de estar próximo e conhecer de fato o seu cliente, surpreendendo, encantando, né, inovando, estando atento para como é que você pode melhorar a vida dele, né? Como é que você pode levar uma solução que vai ajudar o negócio dele a crescer. Porque se você tem uma solução que ajuda o negócio do seu cliente a crescer, ele nunca vai querer trocar, né? Então, assim, é muito simples, só não é muito simples praticar, mas a gente tem que praticar isso todos os dias, né? Eu estou lembrando aqui, engraçado que hoje não vejo isso mais, pode até ser que exista, mas eu não vejo mais. Nós tínhamos muita fiscalização de fiscais aqui, estaduais e federais, vinham na empresa, né, para examinar os livros da empresa, e a gente reunia com eles e falava assim, olha, vocês podem encontrar algum erro dentro das nossas erros, mas dolo jamais vocês vão encontrar. Vocês não vão encontrar nenhuma. O erro é comum acontecer, pode acontecer um lançamento errado e tal, mas dolo vocês não vão achar. Pode examinar isso aí e tal. Isso é bacana quando você senta na mesa com autoridade e fala assim, olha, você pode examinar o que você quiser, você pode ter algum errinho aí de lançamento, mas má fé, dolo e tal, não existe, né? Isso é muito bom, viu? Muito gostoso. Luiz Alexandre, eu queria que você comentasse sobre esse desafio de trazer as novas gerações, né,
de transmitir para elas a cultura da Algar, essa paixão pela Algar? Olha, é muito interessante a cultura e o legado de empresas familiares. A Algar é uma empresa familiar que está na sua terceira e quarta gerações já contribuindo com a construção e o legado da empresa. Se nós voltarmos alguns anos atrás, Celso, empresa familiar de controle familiar era um palavrão no mercado. Eram empresas depreciadas, vamos dizer assim. Mas a história mostrou que as empresas de controle familiar que conseguem pensar mais a longo prazo e que conseguem genuinamente desenvolver uma cultura empresarial, elas são empresas que têm melhor performance no mercado. Então, hoje, empresas que têm um acionista robusto por trás, elas têm performance melhor do que empresas que são corporations. Corporations são aquelas empresas que não têm um grupo controlador. E o que eu digo é o seguinte, é extremamente para o futuro das empresas familiares que elas desenvolvam acionistas de referência. Porque o acionista de referência, ele é o porta-voz da cultura da companhia. Então, empresas de controle familiar têm uma responsabilidade fortíssima de desenvolver um time que tenha competência muito superior aos seus acionistas, mas no final das contas são aqueles acionistas de referência que são os interlocutores e que são os porta-vozes da cultura empresarial. Então eu vejo aqui, nós temos um ícone de porta-voz de cultura empresarial, que é o meu pai, Luiz Alberto Garcia, que está aqui, que ele é uma referência como empresário, mas ele também é uma referência de empreendedor. Agora nós temos aqui a terceira geração, eu, a Eliane, nós já temos a quarta geração com Mariana, com João Vitor, com Tacho, com outros jovens que estão sendo preparados para trabalharem na empresa, se assim quiserem, mas é importante, o acionista de referência é aquele que vai fazer com que o legado empresarial daquela família seja perene. Porque no final das contas, os princípios e valores da empresa se confundem com os princípios e valores da família. E quem tem a legitimidade perfeita para transmitir e continuar esse legado cultural são os acionistas de referência. A Algar é uma empresa familiar, mas ela tem uma gestão profissional. Como que administrar familiares? Você principalmente sabe que a família Garcia, Agostinho e muitas famílias portuguesas, espanholas, italianas vieram da Europa para o novo mundo, que era o Brasil, os Estados Unidos, atrás de serviço, atrás de trabalho, né? Porque a Europa não tinha lugar para trabalhar, tinha uma população que não tinha onde trabalhar. Então, o comendador era muito preocupado em gerar local de trabalho para a família, né? Eu acho que isso é muito bom, você gerar um lugar de trabalho para a família, mas você precisa tomar cuidado, porque nem todos vão querer trabalhar na empresa da família, né? E nós tivemos muito casos desses de familiares que não se sentiam bem, que não eram felizes trabalhando dentro da empresa, né? Então a natureza do homem, homem e mulher, do gênero humano, é ser feliz, né? E a gente é feliz onde você trabalha, você passa mais tempo no local de trabalho, se você descontar as horas que você dorme, do que no lugar que você mora, né? Se você tirar a hora que você está dormindo, não contando, você fica mais tempo no trabalho. Eu gosto muito de citar o caso do Ronald Reagan, quando foi presidente dos Estados Unidos, que o filho dele era bailarino, né? E ele, como presidente dos Estados Unidos, ele podia trazer o filho dele para trabalhar
numa divisão qualquer do estado e tal, e ele não o fez, né? Então, aí eu pego e digo o seguinte, que uma empresa consegue manter um bailarino, mas um bailarino não toca uma empresa, né? Então, se você quiser tocar uma empresa, você procura pessoas capacitadas. Eu acho que, graças a Deus, os nossos filhos tiveram as melhores escolas, tiveram as melhores oportunidades de para o mundo afora, fazer as melhores faculdades e tal. Por que eles não vêm trabalhar na empresa? Por que eles não vêm trabalhar na empresa? Porque eles são donos, né? E se eles não vierem trabalhar aqui, eles vão trabalhar numa outra empresa, né? Uma das características da Algar foi que a Algar nunca esperou pelo futuro. A Algar sempre construiu o futuro, né? E agora, na visão de vocês, o que vem pela frente na Algar? Essa é uma pergunta boa. Bastante interessante, porque a gente não precisa querer tentar adivinhar o futuro, né? A gente, há pouco tempo atrás... A gente tem que construir o futuro. A gente tem que construir o futuro. E o futuro, ele não vem só de tecnologia, não. O futuro, ele vem do comportamento das pessoas. E eu vejo que o que a gente precisa desenvolver muito, mas muito mesmo, dentro do Grupo Algar, é entender o comportamento das novas gerações. Porque se nós quisermos ser uma empresa perene, que nós seremos, nós precisamos atrair, reter e encantar os jovens do milênio. Se nós pensarmos em quem nasceu após o ano 2000, já são homens e mulheres aí de mais de 24, 25 anos de idade. E como motivar essas pessoas para que continuem trabalhando por uma causa, por uma cultura, este é o grande desafio e a grande oportunidade que nós temos pela frente. Então, eu vejo que o futuro é fazer com que uma empresa de 100 anos seja uma empresa jovem, seja uma empresa inovadora, seja uma empresa atrativa, e que atrativa no sentido de continuar conquistando homens e mulheres, pessoas que queiram trabalhar por uma causa, porque no final das contas a tecnologia, a forma de trabalho, a organização, ela é um meio, mas a causa sim é que move as empresas para frente. Então, eu vejo que esse é o futuro, sabe, Celso? É continuar atraindo jovens para que continuem fazendo o que a gente tem de essência, que é servir as pessoas e estar muito próximo dos nossos clientes. Não, e eu concordo com você, né? Porque o desafio, esse desafio de atração, né? Ele é muito importante hoje, porque como é que a gente vai servir bem os nossos clientes, né? Se a gente não tiver associados que gostam de trabalhar na empresa. Então, a gente precisa de conquistar os associados. A gente precisa ser uma empresa que realmente as pessoas gostem de trabalhar, que queiram estar conosco, né? E aí sim, essas pessoas, provocar essas pessoas, motivar essas pessoas, né? Para trazer as inovações, né? Para trazer os desafios, para não ficar conformada com o status quo da organização. A mudança hoje ela é muito rápida, né? Então a gente precisa provocar isso. E só assim que a gente vai, então, construir o futuro. Concordo com o tio Luiz que o futuro a gente começa a construir hoje, né? Mas a gente tem que sempre estar com um olhar lá na frente para ver de tendências, o que está acontecendo, o que tem de novo, o que pode melhorar. E outra coisa, eu digo mais assim, falo pro pessoal, não é olhar apenas o nosso setor, olhar outros setores, né? O que os outros setores estão fazendo? Tem tanta gente fazendo coisa diferente, tem tanto aprendizado em outros setores, e por que a gente não pode olhar lá, olhar banco, companhia aérea, outros setores e trazer para o nosso setor e fazer diferente, né? Mas para isso, de novo, tem que ter uma empresa com uma cultura de aprendizado, tem que ter uma empresa com uma cultura de inovação. Uma empresa e uma cultura de inovação é aquela que ouve, que tem espaço para as pessoas falarem, ouvir, construir e serem empreendedoras, né? Então, assim, o futuro a gente deveria construir com as pessoas que acreditam na empresa, né? Que têm os nossos valores e que querem crescer junto com o Algar. E complementando a sua fala, Eliana, é interessante que quando a gente olha a história do Grupo Algar, a Algar sempre foi empreendedora, mas o que a gente fazia lá atrás, a gente não faz hoje. Então, nós iniciamos com a máquina
de beneficiar arroz. Não existe arroz mais na nossa região, hoje é tudo soja e milho. Depois o que alavancou o crescimento do grupo foi agências de automóvel e seus derivados, bateria, pneus, gasolina. Tivemos frigoríficos, tivemos fábricas de equipamentos de telecomunicações. Então a gente percebe que os negócios mudam, mas o espírito empreendedor e o espírito inovador, se ele tiver imbuído num time competente, esse time, sem dúvida nenhuma, vai saber ler os cenários e, quem sabe, daqui 20, 30, 40, 100 anos, eu não sei o que nós estaremos fazendo. Inclusive, se nós estaremos nos mesmos segmentos de negócio que nós estamos hoje, mas com certeza continuaremos empreendendo para fazer algo que gere valor para todo mundo. Eliane, nessa era da inteligência artificial, como que fica o gente servindo gente? O gente... é uma boa pergunta, Celso, porque o gente servindo gente, ele tem que ser esperto o suficiente para usar a inteligência artificial e a tecnologia para servir cada vez melhor, né? Então, não existe essa de que a tecnologia vai substituir. Talvez vai substituir sim, né? Alguns empregos aí, mas quem quer ficar batendo carimbo, né? Quem quer ficar fazendo coisas que não agregam? Essas pessoas, então, elas têm que se reinventar, né? E hoje a gente tem uma área digital muito forte na companhia e essa área digital, ela tem um desafio de fomentar, né, esse desenvolvimento em todas as áreas. Então, não é uma área apenas que é responsável por essa evolução, mas não, ela é responsável por quê? Porque cada pessoa que está na ponta é que consegue identificar oportunidade de melhoria lá no que ele está fazendo. E aí, como que com a inteligência artificial, né, eu vou poder fazer isso melhor? Então, o desafio da empresa é você fazer com que esse núcleo digital, ele fomente, né, nas pessoas e na empresa uma melhoria contínua. Para quê? Para a gente continuar servindo cada vez melhor, né? Hoje a gente já tem 50 robôs, a meta é chegar a 100 esse ano, né? Mas nesse modelo, né? Um modelo que não é uma área responsável, mas todo mundo é responsável por identificar oportunidades de melhoria e usar a inteligência artificial. Doutor Luiz, o senhor com autoridade, quem tem 90 anos, 65 de Algar, né? Oficialmente, né? Porque oficiosamente tem muito mais. Como o senhor vê o futuro que a Algar vai construir? Estava vendo aí o Luiz Alexandre falar da população do 2000 para cá, que já está com 25 anos e tal, né? Mas tem uns jovens aí que estão com 90 anos, né? Estão aí no mercado aí, que precisa pensar nesses jovens aí que estão no mercado aí, trabalhando ainda, né? Como a gente ouve a evolução, eu sempre penso assim, no setor nosso de telecom, a gente tem que ficar muito, muito atento para que a gente ajuste a receita com a despesa. Porque se a gente não ficar muito atento a isso, uma hora a receita, a despesa sempre evolui mais rápido do que a receita, né? E deveria ser o contrário. Então você tem que ter uma cautela de você estar medindo isso muito bem para você conservar a empresa de pé, viva, né? Porque se nós não fizermos isso, uma hora ela vai desaparecer, né? Mas se a gente prestar muita atenção e controlar esses itens que nós estamos falando, receita e despesa, e ficar atento ao mercado, o que vem. Vai aparecer muita coisa nova que nós nem estamos pensando aí que podemos entrar. O setor nosso que nós temos, que vai crescer, está crescendo, vai crescer muito, é o setor agropecuário, né? O Brasil é o celeiro esse é um setor que nós podemos crescer mais ainda, temos crescido bastante, e que tem uma possibilidade de crescer quase que infinitamente, né? E também esses meninos que estão saindo da escola, agora que estão aproveitando, deverão vir com novas ideias, com novos pensamentos, e novas atividades deverão surgir, né?
e a gente está propício a entrar nessas atividades e estamos ligado a tudo que está acontecendo no mundo, né? Até agora a gente ainda não encontrou nada ainda para a gente falar assim, não, nós temos que correr para esse lado aqui porque esse é o futuro. Mas o futuro está aí na frente, né? Tem muita coisa para fazer, mas a gente tem que ficar atento, né? O Luiz Alexandre falou uma coisa que eu gosto muito, que é a questão da confiança, né? Eu acho que quando você constrói relações de confiança, principalmente com seus clientes, né, você tem a oportunidade de vender mais. Mas vender mais por quê? Porque ele confia em você. E quando ele confia em você, você pode oferecer outras soluções. E hoje, pelo menos na Algar Telecom, a gente não tem apenas solução de conectividade, né? Então, a gente tem serviço de nuvem, serviço de segurança, serviço de TI. Então, a gente tem muitas outras soluções que a gente pode ser one-stop shop para o cliente, né? Então, se ele confiar na empresa, ele vai abrir as portas, né? Ele vai abrir os problemas para a gente e nós vamos ter oportunidade de oferecer outras soluções e outros serviços para ele. E para isso, de novo, para que ele confie, você tem que estar próximo, você tem que estar ouvindo, né, para poder atendê-lo melhor. E nos nossos outros negócios também, né, assim como na área de turismo, enfim, entretenimento, você só leva a sua família para ir num hotel que você confia, né, naquele empreendimento, você confia em uma empresa que tem valor, que tem reputação, né, que tem um legado importante. Então, acho que tudo isso que a gente vem caminhando e aprendendo até hoje é o que vai estar, né, nos levando aí para o futuro, né, e a gente precisa estar cada vez mais aprendendo como se reinventar, né, para a gente surpreender cada vez mais os nossos clientes. E outra coisa, complementando, o futuro ele é feito dos pequenos passos do presente, né? E uma coisa que a gente tem exercitado muito é a experimentação. Nós não temos condições de ter um centro de pesquisa e desenvolvimento muito robusto por questão de escalas, mas nós temos um centro que nós chamamos de BRAIN, que é um centro de pesquisa e desenvolvimento, onde nós buscamos os nossos clientes e, entendendo a necessidade do cliente, a gente começa a co-criar soluções. Então, este, para mim, é o modelo de inovação para o futuro, sabe? Experimentar aquilo que dá certo, a gente escala, quer dizer, a gente aumenta, a gente procura expandir, e aquilo que não funcionou, a gente simplesmente interrompe o ciclo ali. Então, essa é a nova forma de inovação no meu modo de ver do século XXI, principalmente para Algar, que é uma empresa genuinamente fornecedora de serviços. E a gente tem alguns exemplos interessantes. Vamos pegar a nossa área de turismo. Nós éramos hotéis que hoje nós vendemos férias por vários anos. Então, o que a gente chama de clube de férias, simplesmente a gente vende para os nossos clientes 10, 15 anos de férias para o futuro. Isso é extremamente importante. O nosso empreendimento na Amazônia, nós chegamos a uma conclusão que proteger a floresta e vender crédito de carbono, ele gera mais valor para todos do que querer desenvolver um empreendimento agropecuária na selva amazônica. Então, essa cocriação e essa experimentação é uma forma que a Algar tem praticado muito para que a gente possa desenvolver os nossos negócios e ir evoluindo constantemente. E esse futuro vai ser construído junto com todos que hoje fazem parte da Algar, né? Então, por isso, o otimismo tão grande quanto ao futuro da Algar. Até. Algar, gente servindo gente.